Boa noite a todos, boa noite a todas. Começando o último Café com Galvão do ano, eu agradeço a presença de vocês. Lina Ferreira, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós vamos nos propor a fazer uma breve e reflexiva retrospectiva do ano. Esse ano de 2020, um ano atípico, um ano diferente, né? Pelo menos nesses últimos 100 anos. Né? Talvez um final de ano só parecido com o da época da chamada gripe espanhola, que era americana, né? Era estadunidense. E as perspectivas para esse ano que entra, né? Bom, a gente começa o ano com uma pandemia terrível, uma dificuldade grande. Solange Nunes, boa noite, fala de Cuiabá. Um abraço a todos de Cuiabá. Esse ano que teve aí a Covid, né? Covid-19, que dizimou quase 200 mil brasileiros, né? Oficialmente. Eu disse a vocês, e infelizmente a gente teve razão, né, em dizer que nós chegaríamos no dia 31 de dezembro com praticamente 200 mil mortos no Brasil. Né? Muito triste, muito ruim. Eu tive também um abraço para o Robson José Araújo. Eu tive também, peço quem puder, por favor, compartilhe, né, para ajudar na divulgação. Eu tive há poucos dias, algumas semanas atrás, um sobrinho que faleceu de Covid, né? Uma pessoa estimada e amada pela família aos 28 anos, deixou um filhinho de 1 ano. Né? Quantas outras pessoas que se foram e não tinham talvez necessidade de ir. Né? Felizmente, em um período recorde na história da humanidade, no que tange a vacinas, a gente já tem pelo menos 4 vacinas aí que podem trazer esperança, né? Não de uma vida normal como era antes, porque muitos especialistas dizem que a Covid chegou para ficar de fato, né? E que as imunizações a serem feitas serão feitas, não todos poderão receber, porque muita gente tem alergia à vacina, né, e aos princípios ativos, então essas não poderão ser imunizadas. Portanto, nós, mesmo uma vez vacinados, nós vamos ter que andar de máscaras e etc. para evitar que aqueles que são impossibilitados de se vacinarem não sejam, enfim, prejudicados. Mas, mais uma vez, nós vemos aí uma quantidade razoável de países já começaram a vacinação e o Brasil patinando, né, o governo brasileiro patinando. Né? O que o governo brasileiro sabe fazer de fato é polêmica, né, proferir palavras de preconceito, né, apologia à tortura. O Bolsonaro outro dia debochando da Dilma, né, com relação a terem deslocado a sua mandíbula, né, numa das sessões de tortura quando ela era ainda jovem, e o Bolsonaro ironizando, dizendo, não, mostra a chapa. Né? O Bolsonaro teria se defecado literalmente se participasse, se sofresse qualquer tortura, porque é um homem frouxo. É um homem tão frouxo que ele, armado, o ladrão foi assaltá-lo, levou a arma dele. Ele é frouxo, frouxo demais, preconceituoso, intelectualmente inferior, um ignorante por arrogância. Veja você, o cara é um ignorante, ele faz apologia à ignorância, à estupidez. Tem umas ações de corrupção desde a época que era deputado, né? Rachadinhas. Os filhos são esse mau exemplo porque teve um mau exemplo em casa que é o pai.
E a nação brasileira, né, a população brasileira, né, teve o disparate de eleger um sacripantas desse presidente da República. Né? E ele está cagando e andando, com perdão da palavra, né, para o que acontece, né, para o que acontece com relação ao povo brasileiro. Entrando aqui mais um imbecil, um estúpido, um energúmeno, né, bolsonarista que está sendo retirado. Né, porque fala para ele todo mundo é maconheiro, todo mundo é homossexual, todo mundo é lixeira. Então ele deve ter problemas de drogas ou sexuais na sua casa. Né? Então, meu amigo, isso aqui é uma página de esquerda. Não é para imbecil entrar aqui para falar besteira, principalmente no último dia do ano. Então, portanto, vai procurar o que fazer, arranja um namorado, de repente isso te ajude. Tá? Tá bloqueado. Eu não tenho paciência mais para débil mental, para gente que tem problemas emocionais. Aqui eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. Sou um militante das causas humanísticas. Então, voltando, esses sacripantas que ainda tem gente como esse cabra que veio falar aqui com a gente, né, como a boiada que o segue, né, de cerebrados que não tem reflexão. Um país em que o quilo do arroz está R$40, que a carne está na casa dos 40, 50, não é? Que as pessoas agora estão tendo que se agarrar com 30 ovos por mês para poder comer proteína. Isso é uma vergonha. Essa é a retrospectiva do ano de 2020. De retrocessos cada vez piores, de retrocessos nas questões da democracia, do retrocesso na saúde. Queriam, né, o Mandetta, que todo mundo fica idolatrando também, que é outro. Quem participa do governo Bolsonaro é igual a ele. É igual a ele. Tá? É do Bolsonaro para baixo. Ele era o cara que dizia que tinha que privatizar o SUS, pô. Agora, ele é um cara que, como médico, não pode ir contra a ciência, senão perde lá o registro dele. Por isso que o Bolsonaro botou um general que não entende nada de nada. Eu acho que não entende nada nem daquilo que ele diz entender, que é de infraestrutura, né? Que é de logística. Porque o Brasil hoje tem 3%, reportagem da UOL, 3%, não estou falando da vacina, eu estou falando da seringa. Tem 3% das seringas que o Brasil necessita para poder fazer a vacinação. Enquanto isso, o Reino Unido e outros países já estão caminhando para a segunda dose da vacina. Que essa vacina são em 2 doses. E há quem diga que as vacinas elas não vão imunizar de tudo, elas vão fazer com que o corpo não manifeste os piores sintomas da doença. Portanto, meus queridos, é importante que nós, nesse final de ano, né, é por isso que eu coloquei retrospectiva 2020 e perspectivas 2021. Esse foi um ano, até os místicos diziam isso no início do ano, que era um ano que ia haver muitas mortes, e muita purificação, vamos dizer assim, que às vezes o sofrimento purifica, né? E a gente entra 2020, por exemplo, com o Lula inelegível, ainda perseguido, e a gente saindo de 2020, a poucas horas do final desse ano, né? Que eu não chamo de ano maldito, eu não chamo nada disso, eu acho que tudo é uma experiência na vida. Um abraço para o Reni de Salvador, terra de todos os santos. Então, boa tarde, boa noite, Liana. Então, a gente está saindo desse ano com a perspectiva de que a gente possa ter uma imunização do povo brasileiro, mas nós precisamos
queridos companheiros e companheiras, e eu digo, a maior parte da nossa página é feito de mulheres, então vou me dirigir primeiro às nossas companheiras e os nossos companheiros. Um abraço para o Ojeda, meu amigo, tá estiloso com essa camisa branca. Ganhei no ano passado, mas não me deu muita sorte não, botei no Réveillon, mas olha o ano que entrou, né? Mas eu acho que é bom a gente, quando a gente começa a brincar com as nossas tristezas, é porque a gente está a um passo de vencê-las. Então que esse ano que entre, né, seja um ano de esperança, não a esperança idiota, né? A esperança infantil, mas que seja do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire, né? É um exercício de que mesmo diante das dificuldades da vida, das perdas, principalmente as perdas de pessoas, de parentes, de amigos, de conhecidos, né? Gente tão jovem que se foi, gente com mais idade que se foi, tantos talentos que foram perdidos, né? No meio artístico, um parente, um amor, né? As pessoas amam, e a gente tem que respeitar a dor daqueles que se foram, né? E que deixou somente saudades. Valério Alves Ribeiro, né? Valério do Ceará, boa noite, companheiros, estamos juntos, estamos juntos. E eu queria dizer a vocês também de todo o coração, quero agradecer vocês que nos acompanharam durante esse ano todo, esses 365 dias. A gente não fez live todo dia, eu fiquei umas 2 semanas aí sem fazer live, ainda sentindo, né, a dor da perda do amigo, do sobrinho, enfim, refletindo sobre isso, mas postando coisas todos os dias aqui para manter todos vocês informados. Porque eu acho que é importante, né? E eu acho que existiram retrocessos em 2020, mas também avanços. E eu acho que a gente pode, se nós juntos trabalharmos nas redes sociais, com os amigos, com os conhecidos dos conhecidos, né? Trabalharmos, né? Inclusive com esses que às vezes adentram acham que vão atrapalhar, mas só ajuda, né? Falem bem, falem mal, mas falem da gente, né? É usar força contrária a nosso favor. E que esse ano, um abraço para o Edivaldo Pereira da Silva, Edevaldo, né? Então, vamos, nesse ano que entra, né, somar esforços, né, no intuito de unificar as nossas esquerdas para que elas possam caminhar, né, fortes, primeiro derrotando o candidato bolsonarista na Câmara. A Câmara é que bota lá em votação os interesses do governo. O governo quer privatizar o SUS, o governo quer acabar com direitos conquistados por décadas, né? E vidas, pessoas morreram dando a vida por uma causa. E o governo quer ceifar os direitos e os interesses da classe trabalhadora. E vamos trabalhar para que os partidos de esquerda tenham uma maturidade política, né, de saber que contra o fascismo não se brinca, não se desvia o olhar, porque o fascismo como disse um pensador, é aquela cadela louca, né, raivosa, né, gigantesca no cio, ninguém para, né? É um poder destrutivo muito grande, né? Então, a todos que acompanharam a gente durante esse ano, eu peço, vamos fortalecer os nossos laços, fortalecer essa ação sobre os partidos de esquerda, para que a gente possa, de fato, ter em 2022, já pavimentando em 2021, né, uma chapa forte com a possibilidade de ganhar as eleições do fascismo. Bolsonaro
está um passo à frente. Primeiro porque ele está com a máquina do governo federal na mão, que é a máquina que abre os cofres para as prefeituras e governos do estado. Então vai ser muito difícil tirá-lo do poder. Então nós temos que trabalhar unidos, somando forças e pressionando. Só para deixar bem claro, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que já abandonou a esquerda há muito tempo, eles já tinham fechado, inclusive, acordo com um candidato bolsonarista para a presidência da Câmara Federal. Já tinham fechado o acordo, mas foi tanta a pressão feita nas redes sociais, por isso que é importante as redes sociais. Foi tão forte a pressão que eles tiveram que ceder e hoje estão apoiando o candidato de oposição, que é um liberal, mas não é um fascista. Não está alinhado, né? Agora, é óbvio que não se deve, como diz aqui o Paulo Ambrósio, aceitar tudo que o Baleia Rossi quer. Isso eu concordo. Mas ele tem que ter um comprometimento, porque aí se ele não fizer, o Paulo, o problema é dele, ele vai se lascar. Porque quem está faltando com a palavra diante da população e do povo brasileiro é o Baleia Rossi, né? Não são as esquerdas. Agora, se nós tivéssemos na última eleição conseguido maior quantidade de votos para o campo progressista, a gente não estaria também tão à mercê dos interesses da burguesia, né, de um lado e do outro lado dos fascistas. Portanto, é importante que haja organização, é importante que se criem novos quadros na esquerda. E aí eu tenho que parabenizar o PSOL. O PSOL elegeu muita gente nova. Aliás, o segundo partido a eleger mais gente nova, negra, periférica, foi o Partido dos Trabalhadores. Então, com essa possibilidade, né, e o Supremo Tribunal Federal, com todas as mazelas e problemas, entregou na mão da defesa de Lula armas poderosas para se destruir toda a argumentação do Moro e botar em nulidade todo o julgamento do Lula, fazendo com que o Lula tenha os seus direitos políticos reestabelecidos. Então, não é qualquer coisa que está acontecendo. Por isso que é importante a gente acompanhar as informações, as notícias, ter várias fontes de notícias diferentes para a gente não ficar à mercê dos interesses dos conglomerados de comunicação. Por isso que é importante páginas como a nossa e como tantas outras aí que furam a bolha da mídia, né? Daquilo que querem mostrar para a gente, querem que nós vivamos dentro praticamente de uma matrix, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer estar com informações na ponta da língua, porque informação é poder. Informação é poder. Então, eu peço a vocês que acompanhem todos os acontecimentos, né? Principalmente aquilo que se passa no Supremo Tribunal, porque os bastidores da política estão perpassando ali pelo Supremo, e eu acho que a gente pode fazer aí, dar uma reviravolta e garantir, né? Por isso que eu peço a vocês, bote o hashtag lá, anula já a STF, anula já a STF, para que se anule, né? E o Lula possa ser o candidato. Porque o Lula, ele é a pessoa em todo o campo progressista que tem a maior possibilidade de derrotar o Bolsonaro. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E o pior não é derrotar o bolsonarismo e o Bolsonaro, é reunificar o país, né, para que o país volte a crescer, se desenvolver, e com os erros cometidos, né, na gestão petista, um deles não se ter um regramento, né, no que tange a questão
das empresas de comunicação no Brasil, né? Porque todo mundo pode ser dono de jornal, ao mesmo tempo dono de rede de TV, ao mesmo tempo dono de rede de rádio, ao mesmo tempo. Isso tem que ter, essa promiscuidade tem que acabar e tem que se democratizar, né? Um grande erro do governo petista, né, dito pelo Lula, né, foi, por exemplo, ter cortado muita concessão aí de rádio comunitária, né? Então é importante que se democratize e que nós tenhamos a informação nas mãos de muito mais pessoas do que a gente tem hoje. E hoje se tem muito mais do que já teve. Lembrando que são 4 famílias que comandam, não é, as 4 redes de TVs nacionais do Brasil. E o resto são reprodutoras locais que são também de famílias de oligarquias políticas locais. Então a gente precisa combater isso, né? E a gente precisa levar às pessoas uma educação diferente. O PT levou muita gente à universidade, graças a Deus por isso, né? Principalmente os negros, principalmente os periféricos, principalmente nossos irmãos indígenas. Mas é preciso que não seja qualquer educação de nível superior, assim como não deve ser qualquer educação de base. Porque já dizia o Paulo Freire, se o oprimido não tiver uma educação libertária, o que é uma educação libertária? Não basta informar, não basta ter o conhecimento tecnológico, você tem que ter a percepção do que é a sociedade, as desigualdades sociais que perpassam as entranhas do Brasil, as dificuldades, as discrepâncias regionais, econômicas, sociais que se tem e culturais que se tem nesse país. Uma educação libertária é uma educação em que mostra o Brasil como ele é. Como ele é. Mestiço, desigual. E a gente precisa saber que hoje quem tem acesso à universidade, quem tem acesso ao conhecimento, ele tem uma responsabilidade social para com o Brasil, para com os seus concidadãos, para com os seus irmãos, para com seus compatriotas. E essa percepção é que vai fazer o oprimido não se envergonhar da sua origem, não odiar a sua origem, mas ser um instrumento de transformação dessa origem. Porque o povo brasileiro precisa encontrar a nação brasileira. Vivemos apartados, a nação brasileira e o povo brasileiro. A nação brasileira constituída, né, de Estado, constituída de todo um aparato, onde nós temos estruturalmente o racismo, a misoginia, a homofobia, a discriminação por classes sociais. A educação libertária é aquela que fala da luta de classes. Porque existe uma luta de classes. Quem é rico quer manter seus privilégios e o Estado tem que servir a ele, em detrimento de toda a sociedade, de toda, inclusive da classe média, que é o carcereiro que trabalha em favor da elite, em detrimento dos seus irmãos. Porque o cidadão de classe média que ganha 10 mil reais acha que ele está mais perto de quem ganha 100 mil por mês do que quem ganha 1.000. Temos que fechar esse fosso, e a gente só fecha através da política, através do diálogo, da compreensão, né, dos movimentos, né, do processo social, né? E você é um instrumento disso, meu amigo. Você que está aí com a gente, que tem estado sempre com a gente, é um instrumento da mudança social desse país. Você é a massa cinzenta que reflete sobre a nação e suas desigualdades. Temos que levar essa reflexão para muitos mais. Eu digo a vocês,
a gente com todas as coisas ruins que aconteceram nesse ano, né? Uma doença terrível, terrível. E agora tem uma nova cepa que contamina 70% mais do que essa antiga. Ou seja, a Covid mata, não é pela mortalidade, mas mata em quantidade pela quantidade de gente contaminada. Às vezes, num dia se contamina 50 mil, 60 mil pessoas. Então, nós precisamos, de fato, ter consciência disso. E tanta gente indo para a rua, tanta gente, né? Porque se um comando central não diz o que tem que fazer, a população liga o dane-se e vamos para o suicídio. Né? Tem pessoas que estão passando da linha, inclusive, da irresponsabilidade. Né? É homicídio mesmo. É homicídio. Tem gente que está pegando a doença e levando para casa, matando pai, matando mãe. São homicidas. Deveriam ser responsabilizados, inclusive, por isso. Inclusive o presidente da República, que é o mais responsável por toda essa balbúrdia. Isso é balbúrdia. Isso é balbúrdia. Não é reitor de universidade nenhuma, não. Isso é balbúrdia. Né? Então eu peço a vocês, vamos que nesse 2021 manter essa sinergia, manter essa egrégora, esse pensamento de construção de um país diferente, de um país melhor, apesar de tudo. Né? Como diria a canção do Chico Buarque, e isso eu dirijo ao Bolsonaro, né? Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Um dia de esperança, um dia de luta. Né? Nós temos que ter resiliência, né? E conceituando o que é resiliência, é manter as rédeas das nossas vidas, nas nossas lutas, apesar de todas as adversidades que nos assolam, apesar de todas as dores que batem à nossa porta, apesar das dificuldades financeiras. A gente está aqui conversando e quantas pessoas que talvez estejam nos ouvindo, estejam nos vendo, são pessoas que às vezes hoje tem que ficar contando um dinheirinho, não pode fazer nada que é um luxo a mais, né? Porque pode faltar o arroz e feijão dentro de casa, talvez alguns esteja faltando o arroz e feijão dentro de casa e não esteja encontrando solidariedade, muito menos do governo e às vezes de ninguém que está do lado. Então esse é um momento que de fato nós devemos agir coletivamente, ajudar coletivamente, né? Ser uma palavra de consolo para aqueles que perderam seus entes queridos, seus amores, sua família, né? E ser também a mão que ajuda. Não precisa ninguém saber, né? Que doa, que chama o amigo, vem cá, toma aqui uma cesta básica, eu tenho 2 quilos de feijão, toma 1 quilo para você. Isso é ser solidário, isso é sentir a dor do outro, isso é transformar a sociedade, porque só com a solidariedade, só sentindo a dor do outro, só se colocando no lugar do outro que a gente vai poder fazer um país melhor e um mundo melhor. Então que 2021 seja o reflexo de todo esse pensamento de mudança que a gente quer para esse país, seja a soma de todas essas vontades nossas, né, de levar a população à sua vacinação. Se vacine, não entre nessa história. Perigoso, meus queridos, é morrer com essa doença. Uma doença que não dá uma morte feliz a ninguém. É sôfrega, é um afogamento a seco, é falência dos rins, é falência dos órgãos. Tem gente que passa pela doença e depois tem um derrame, tem um infarto. Isso tudo causado pela doença. Portanto, eu peço a vocês, sejam a voz, né, da informação para aqueles que precisam. Vacinem-se, vacine seus filhos, vacine a sua mãe, seu pai, seus irmãos, estimule, leve todos para vacinarem assim que tiver uma vacina nesse país, que nos envergonha a nós e a todos, porque o povo brasileiro está sendo maltratado. O povo brasileiro
é uma população cafetinizada, explorada, né? E quem nos explora nos odeia. Essa é a grande verdade. E que 2021 nós continuemos na luta por um país melhor, mais justo, mais coerente, mais humano, onde a dor do outro seja tratada com o respeito que todos nós merecemos. Todos nós merecemos. Então, eu peço a vocês que nesse ano que se inicia seja um ano de luta, para que a gente possa consagrar essa luta em 2022, elegendo um governo popular que traga esperança à população, que traga efetivamente à população serviços, né? Com qualidade, uma educação boa, saúde boa, comida na mesa. E não é ovo, porra. Não é ovo. Não é arroz ou feijão, porque os dois não estão podendo nem morar no mesmo prato. Mas é ter fartura na mesa. Modernidade, meu amigo, é isso. É saúde, teto sobre a sua cabeça, educação para o seu filho e bucho cheio. Comida de qualidade no bucho do trabalhador, na barriga das crianças, porque um país, como dizia Darcy Ribeiro, onde criança passa fome, é um país que não respeita seu futuro. E eu digo a vocês, um país onde qualquer um passe fome, um país que é o celeiro do mundo como o Brasil, o celeiro do mundo é o Brasil, o maior produtor de carne do mundo, e nós temos o povo que não tem acesso a comer carne. Isso é uma vergonha. Então, seja um ano de luta, mas seja um ano em que nós vamos semear a vitória em 2022, elegendo um governo do povo, pelo povo e para o povo. A vocês eu desejo muita saúde, muita paz, muita garra, e que tenhamos, de fato, um feliz 2021, lutando cada dia, cada centímetro pelo nosso espaço. Obrigado pelo carinho. Nós voltamos nos primeiros dias de 2021 com o nosso Café com Galvão. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar com a nossa TV Galvão lá no YouTube. Enfim, muito obrigado. Companheiro é aquele que está sempre do lado nas lutas por um país melhor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Helder. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ojeda. Obrigado, Ambrósio. Obrigado, Reni. Obrigado a todos. Feliz ano novo e que as vitórias venham através do fruto da nossa luta. Grande abraço, saúde e paz para você e para a família.